Prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras básicas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o tema, o significado da lei de justiça, amor e caridade em nossas vidas. Na noite de hoje nós refletiremos o tema, a dimensão justiça da lei maior. O objetivo desse tema é refletir sobre o sentido profundo da dimensão justiça da lei maior e o significado dela em nossas vidas. Antes vamos fazer a nossa reflexão inicial. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem refletido sobre a dimensão justiça da lei maior em sua vida? Você tem feito exercícios para desenvolver a virtude da justiça em seu coração? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Os nossos encontros anteriores, nós refletimos sobre a dimensão amor da lei de amor, justiça e caridade. Hoje começaremos a refletir sobre a dimensão justiça. Começaremos as nossas reflexões com a questão 874 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando um justo o que a outros parece injusto? Uma pergunta muito inteligente de Allan Kardec, que faz referência aos contrastes que nós temos com relação à justiça. Muitas pessoas consideram justo uma determinada circunstância, enquanto que outros, a mesma circunstância é injusto. Ou às vezes em países diferentes, com culturas diferentes, o que é justo num país é injusto em outros, e assim nós temos esses contrastes na nossa sociedade terrena. Vamos ver a resposta. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso.
Então, de que os benfeitores estão falando aqui? De que justiça eles estão falando? Essa justiça que eles estão falando aqui está relacionada à lei maior, lei de amor, justiça e caridade? Ou é uma outra coisa que está sendo abordada? Ninguém arrisca uma opinião? Eles estão falando aqui da justiça puramente humana, não da lei de justiça ou da dimensão justiça da lei maior. Então, a justiça humana, ela ainda está muito distante da justiça divina, da lei de justiça. Então, por isso, a nossa justiça ainda se mistura, esses sentimentos se misturam, paixões que o alteram. Então, o sentimento de justiça é alterado pelas paixões humanas. E aí, nós, com base nessas paixões, vamos analisar a justiça de um prisma falso. Para que nós não entremos nesse movimento da paixão, avaliando a justiça por um prisma falso, em que ela vai se basear? Nós vimos isso no primeiro encontro deste módulo. Em que ela deve se basear? Vocês estão muito quietos hoje. Vamos nos ajudar participando. Em que ela vai se basear? Na verdade? Sim, a verdade é uma virtude importante. Na verdade universal e na verdade individual? Sim. E qual é o parâmetro da verdade universal, Zeila? Sim. Qual lei especificamente? Então, para que haja justiça, nós vamos basear a justiça no amor e na caridade. A lei de justiça, amor e caridade nós podemos simbolizar com um triângulo. Justiça é o ápice do triângulo, o amor e a caridade são a base dessa pirâmide, desse triângulo. Então, só é possível a justiça por um prisma verdadeiro, com base na verdade universal, como a Zeila falou, quando ela tem base no amor e na caridade. Essas duas virtudes que sustentam a justiça. Quando, em vez do exercício do amor e da caridade, nós cultuamos as nossas paixões, nós vamos falsear a própria justiça. Por isso que há esses contrastes. Pessoas assumem como justos coisas injustas, países inteiros, por exemplo, existem países que a pena de morte é algo justo. Mata-se e aí mata o criminoso, a própria sociedade mata o criminoso, assume isso como uma coisa justa. Mas se nós observarmos do ponto de vista do amor e da caridade, nunca será justo esse processo. Continuemos aqui. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Porque os benfeitores colocam no direito dos demais como parâmetro de justiça? Qual é o sentido disso?
Porque é o respeito aos direitos dos outros o parâmetro da justiça, segundo os Espíritos. Sim. Excelente. Então, o Coni colocou: para se respeitar os direitos dos outros, só é possível cumprindo-se com os nossos deveres. E tem uma outra questão. Nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados? Todos nós, é natural que nós queiramos os nossos direitos respeitados? Se nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados, o parâmetro vai ser o outro. Também respeitar o direito do outro. Porque é da lei que seja assim. Quem respeita vai ser respeitado. Quem não respeita, pelo efeito da causa, acaba não sendo respeitado. Dentro de uma questão mais profunda, não humana, justa. Então, o parâmetro vai ser o respeito ao direito do outro, porque ao respeitar o direito do outro, praticaremos os nossos deveres. Os deveres estão relacionados com quais dimensões da lei? Os deveres, os direitos têm a ver com a dimensão justiça, e os deveres? A dimensão amor e caridade, o dever de amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. E o dever de caridade de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Na questão 875A, Kardec pergunta: que é o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Vejamos o alcance dessa pergunta e da resposta. Então, os benfeitores dizem que o que determina os direitos é a lei humana e a lei natural. Então, lei humana, o próprio termo já indica, é a lei que os seres humanos fazem e que são mutáveis ao longo do tempo. Eles abordam aqui a questão das leis que eram perfeitamente naturais na Idade Média e que hoje nós achamos monstruosas. Por exemplo, era lei na Idade Média queimar as pessoas que eram apenas, muitas delas, médiuns. Era lei. Um grande exemplo de médium que foi queimada numa fogueira, a Joana d'Arc. Hoje considerada santa pela própria igreja que a queimou viva por ser essa, entre aspas, a lei que imperava naquele momento. Ouvia vozes, então é bruxa. Bruxa que deve ser pela lei
que imperava naquele momento, que era a própria Igreja Católica que determinava, queimava-se a chamada bruxa, né? Então, hoje, no século XIX e muito mais hoje, isso seria uma monstruosidade, apesar de que ainda existem países que fazem isso, né? Recentemente, por exemplo, o apedrejamento de pessoas. Ainda essa semana vimos num país muçulmano que o apedrejamento de mulheres que são pegas em adultério é uma realidade, ainda em pleno século XXI. Agora, nem por isso torna-se justo do ponto de vista da lei. Agora, a segunda parte da resposta é muito significativo. De que os benfeitores estão falando aqui nessa segunda parte da resposta? Na primeira parte, eles falaram da lei humana, que modifica conforme o tempo. A evolução da sociedade vai modificando as leis. E a segunda parte, que eles estão falando? Quando eles dizem aqui, demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais. As leis humanas, elas são parciais. Muitas das questões que são de ordem da justiça não são reguladas pelas leis humanas, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Qual que é o significado disso? Quando um espírito faz alguma coisa contra si mesmo, a lei humana alcança esse espírito? Não. Até o próprio suicídio, por exemplo, ele é inimputável. Não é, Heitor? Pessoal do direito aí. Marco, Heitor. Tem como imputar o crime do suicídio? Por que não? Porque o réu é morto, né? O réu está morto. Como que você vai imputar o crime para um réu morto? Agora, do ponto de vista do tribunal da consciência, como funciona? Como que funciona o crime do suicídio? É igual da lei humana? Ele é inimputável? Vejamos, um crime que da lei humana é inimputável, porque o réu está morto, do ponto de vista divino, da lei, é um dos maiores crimes, se não for o maior de todos, o próprio suicídio, quando a própria pessoa tira a sua vida. Então, o que acontece no tribunal, na alçada do tribunal da consciência? Qual é o parâmetro desse tribunal? Sim, as leis divinas genericamente, mas qual o parâmetro maior? Causa, efeito e consequência. Qual é o parâmetro do tribunal da consciência? Nós estamos falando da dimensão justiça, mas qual é o parâmetro, então, para a dimensão justiça, Tiago? O amor e a caridade. Tudo que fere o amor a si mesmo e o amor ao próximo, fere a consciência ou não? Vejamos que há uma diferença muito grande. Por exemplo, quando nós agimos de uma forma puramente particular, damos uma resposta maldosa para alguém, existe alguma lei humana que vá penalizar isso?
Se você não agredir a pessoa fisicamente, não há lei humana. Se você não a caluniar, criar situações, se for apenas uma resposta equivocada, uma coisa puramente emocional, a lei humana não a alcança. E a lei divina alcança? No tribunal da consciência? Então vejamos, em todas as ações que ferem a dimensão amor, o alto amor, o amor ao próximo, o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, que é a dimensão caridade, vai ser isso que os benfeitores dizem aqui. Os atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Ninguém consegue enganar o tribunal da consciência. Faz sentido isso, gente? Nós estamos preparando já o estudo reflexivo do ano que vem, só um merchandising básico. Nós estamos revendo todas as obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda, que tratam de coisas muito práticas atinentes ao tribunal da consciência. Nós vamos ver tudo aquilo que nós estamos estudando de forma teórica aqui com as obras básicas, nós vamos ver de uma forma muito prática acontecendo na consciência do indivíduo. Um dos módulos que nós vamos desenvolver no ano que vem vai ser esse: justiça, responsabilidade e consciência. Qual é a diferença entre a ação responsável do espírito e a ação que ele faz, acredita que não é responsável, porque o materialismo ainda é muito vigente na nossa sociedade, mas que a consciência vem de uma forma muito nua e crua, gerando todo um sentimento de culpa. Então nós vamos trabalhar o sentimento de culpa, a ação responsável e a consciência. Qual é a diferença entre um movimento e o outro e qual é o convite, né? Então, qual é o convite do tribunal da consciência? Implícito para todos nós. Vejamos que esse tribunal não tem um juiz que vai nos julgar. Como que funciona esse tribunal? Vamos refletir, gente. Vamos refletir juntos. Como funciona esse tribunal? Qual é a base dele? As leis de um modo geral, sim. A base desse tribunal é o dever de amar. Amar-se e amar ao próximo. Essa é a base desse tribunal. Quando o espírito exercita o dever de amar, tanto amar a si mesmo, quanto amar ao próximo, como a si mesmo, o dever de fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si, o que ele está fazendo em relação à sua própria consciência? Existe uma consequência desse ato. Que consequência é essa? Nós vamos ver no estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal que são poucas as pessoas que cultivam essa questão. A grande maioria, por uma questão cultural, adentra em estados de profunda culpa, remorso. Quando adentra o arrependimento, já está numa situação melhor, um pouco melhor.
porque são poucos aqueles que, ao cumprir o dever de amar-se e de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si, adentra na virtude conquista chamada paz de consciência. A paz de consciência é resultado do tribunal sereno, focado no dever e no direito. O direito de ser feliz, sobretudo, para ser feliz, o dever de amar-se, de amar o próximo e de fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Faz sentido isso, gente? Continuemos. Questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Nós acabamos adiantando um pouco essa questão. Vejamos aqui. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então, nós adiantamos um pouco essa questão que tem a ver com a anterior. O critério, o próprio Cristo já nos definiu, de querer cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Se nós focarmos em apenas o nosso direito ser satisfeito, nós vamos cometer muitas injustiças. Agora, se nós focarmos no direito do próximo, assim como nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados, nós vamos adentrar no movimento do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Como dizem os benfeitores aqui, é o guia mais seguro, porque ele vem do tribunal da nossa consciência. O dever de amar-se e amar o próximo, e o dever de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Aqui um comentário de Kardec. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, Kardec complementa a resposta e aborda a questão da sublimidade da religião cristã. Vejamos que, quando Jesus coloca no direito do próximo
a base do direito pessoal, ele está nos convidando, basicamente, a refletir algo que poucas pessoas refletem. O que ele está convidando a refletir? Que Kardec chama muito a atenção. Tem a ver com algo muito significativo nas nossas vidas. De uma forma implícita, Kardec está abordando esse fenômeno, que é o que gera as injustiças maiores que existem no mundo. De que ele está falando? Isso. O interesse pessoal, o egoísmo. Quando ele diz aqui, em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. Enquanto nós estivermos focados no nosso direito pessoal, no interesse próprio, o que vai acontecer com os nossos deveres? Há uma prática efetiva para se cumprir com os deveres? De fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós? Não. Exatamente por quê? Porque o que prevalece nesse movimento é o interesse pessoal. Dá para entender por que os benfeitores colocam que a mais sublime de todas as virtudes é aquela que se baseia no profundo desinteresse pessoal? Vejamos, nós estamos refletindo que as virtudes não são apenas jogos de palavras, não são jogos de palavras, não são processos fortuitos. Uma virtude se soma a outra. Todos nós queremos viver em paz? Fala-se muito em paz, não fala-se? As pessoas fazem até passeata para viver em paz. Passeata pela paz, passeata dos direitos de viver em paz. Alguém já viu passeata para cumprir deveres? Passeata para cumprir deveres num profundo desinteresse pessoal. Alguém já viu? Por quê? O foco ainda é no interesse pessoal. Eu quero ter a minha paz, mas eu estou construindo a minha paz? Eu estou construindo uma sociedade pacificada? Vejamos que enquanto nós estivermos focados apenas no direito, nós não teremos uma sociedade de paz. Por quê? Por que nós não teremos uma sociedade pacificada? Enquanto estivermos pensando no direito de viver em paz. Porque para usufruir do direito de viver em paz é necessário, primeiro, cumprir o dever de viver em paz. E o dever para viver em paz se dá a partir do quê? Do profundo desinteresse pessoal. Se nós fazemos esforços para que haja um benefício de todos, um benefício da coletividade, em que todos se melhorem, todos se modifiquem pelo exercício das virtudes cristãs, nós focamos na comunidade em primeiro lugar, na felicidade dos outros. O que acontece conosco? Quando nós cultivamos o desinteresse pessoal e pensamos nos outros, em beneficiar os outros, em facilitar a vida dos outros, enfim, em tudo aquilo que nós podemos fazer para minorar o sofrimento dos outros, o que acontece conosco?
Vejamos que é paradoxal, não é? Quando a pessoa foca no interesse pessoal, ela quer o bem-estar dela em primeiro lugar, não é? Ela consegue? Baseado no tribunal da consciência? Não. Vejamos que quando o ser quer tudo de bom para si, em detrimento dos outros, focado no interesse pessoal, simplesmente no movimento egoísta, egocêntrico, quanto mais ela se movimenta nessa direção daquilo que ela deseja para a vida dela, mais ela se distancia. Por quê? Porque ela não está realizando as ações imprescindíveis para viver em paz. A paz de consciência, em que o tribunal da consciência se asserena porque ela está cumprindo com o seu dever. Já quando nós desfocamos de nós, Jesus nos ensina isso quando ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse renuncia a si mesmo é a renúncia dos interesses pessoais. Quando nós renunciamos ao interesse pessoal para focar no bem-estar do outro, na felicidade do outro, quando nós nos importamos com o outro, em primeiro plano, e não em nós no primeiro plano, porque isso que é o desinteresse pessoal, o que acaba acontecendo necessariamente? Que tem a ver com o tribunal da consciência, tudo que nós estamos vendo, porque isso é justo. O que acaba acontecendo, gente? Nós nos sentimos em paz, a alegria, a felicidade existencial vem daí. Esse exercício, quanto mais a pessoa trabalha pela felicidade dos outros, mais feliz ela será. Quanto mais ela trabalha para que a sociedade inteira esteja melhor, mais ela se sentirá bem. É exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Porque é o que Kardec diz aqui, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. Enquanto nós estivermos focados no nosso direito do ponto de vista egoísta, egocêntrico, nós não estaremos bem, porque nós não estaremos em paz com o tribunal da nossa consciência. Quanto mais nós favorecemos o todo coletivo, quanto mais nós trabalhamos em função do direito da coletividade, do outro em primeiro plano, não que nós vamos descuidar dos nossos direitos, não é isso. Quando Jesus fala renunciar a si mesmo, não é abandono, não é abandonar a si mesmo. Ele não está falando de autoabandono, ele está falando de uma virtude, a virtude da renúncia, a virtude do sacrifício pessoal em prol do outro, em prol do próximo. Não é? Quando nós fazemos isso, a consciência se asserena, ela se pacifica e nós temos espaço para sentir a alegria e a felicidade existencial desse exercício. É esse o maior exercício que nos compete, aquilo que é a mais sublime de todas as virtudes, a que se assenta no profundo desinteresse pessoal. Realizando ações nesse sentido, nós estaremos em paz conosco. E isso é justo? É justo que aquele que busca o bem no limite das suas forças sinta-se bem consigo pela ação que realiza? Sim, né? Isso é plena justiça acontecendo. Fala, Silvia.
Está ligado ao dever consciencial. A pergunta se seria o dever consciencial. Está ligado. O dever consciencial é o dever de amar-se e amar ao próximo como a si mesmo. O dever de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. A lei do dever está intimamente ligada à dimensão justiça da lei, que é a lei maior, né? Justiça, amor e caridade. E o dever é a lei prática que vai nos direcionar a ações efetivas, como Kardec diz aqui. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Na hora que nós desfocamos de nós para focar os outros, aí sim nós conquistamos, a partir do dever, o direito de ser feliz, porque cumprimos o dever de felicitar o próximo. Porque quando nós infelicitamos o nosso próximo, a consciência vai ficar intranquila, não tem como ela ficar tranquila. E como a nossa sociedade é uma sociedade que ainda cultua a culpa, há efeitos muito graves nisso. Isso nós vamos ver, como nós já falamos, no estudo reflexivo que vai começar em 2017. Vejamos a questão 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? E aí, gente? Qual seria a resposta? Viver em sociedade gera para nós alguns deveres, aqui obrigações, é importante ver a linguagem do século XIX, está no sentido do dever consciencial, né? Deveres conscienciais especiais? Sim ou não? Sim, né? Porque nós viver em sociedade é exatamente o exercício do amor ao próximo como a si mesmo. Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, aquilo que nós já comentamos. As pessoas querem ter direitos, mas não querem praticar deveres. Se nós, enquanto nós estivermos focados apenas no direito, nós vamos ter, como diz aqui no texto, perturbação e confusão nas sociedades humanas. Quem observou o noticiário de hoje viu o que estava acontecendo em Brasília. Tudo focado no interesse pessoal, em ter apenas direitos, sem praticar deveres. As pessoas depredando bens públicos, fazendo vandalismo em propriedades privadas, públicas, destruindo carros. Por quê? É o que os benfeitores dizem aqui, é a perturbação e a confusão. Por quê? Porque não praticamos a lei de justiça, que começa no dever e não no direito. Só vamos fazer jus aos direitos se praticarmos os deveres. E ainda por causa do interesse pessoal, o desejo das pessoas, de um modo geral, é que elas tenham direitos, sem querer praticar os deveres. Aí, claro, fica praticamente impossível de acontecer
o direito, porque os deveres não querem, a pessoa não quer praticar o dever. Então, para que haja efetivamente a aquisição de direitos, é muito significativo e importante que nós aprendamos a praticar os deveres. Perguntas? Pode falar. Para entender melhor isso que os benfeitores colocam a respeito do respeitar os direitos dos outros, nós vemos aprendendo já há algum tempo em respeitar a lei de liberdade e o direito do outro de fazer escolhas sem o exercício do discernimento e do bom senso. Seria esse o procedimento de respeitar o direito do próximo? A forma como ainda nós nos encontramos de cumprir as leis? Ou assim, eu estou pensando no sentido estrito e amplo do raciocínio que os mentores colocam. Ou seria algo mais amplo no sentido de respeitar todos os direitos da vida, por exemplo, de viver e tudo mais, assim como nós conhecemos? Seria esse raciocínio que nós estamos aprendendo, já desenvolvendo? No sentido mais estrito ou... Adriano pergunta se esse direito é no sentido mais estrito ou no sentido mais amplo. É essa a pergunta? Vejamos. O direito baseado no amor e na caridade é estrito ou é amplo, Adriano? Vejamos, nós estamos trabalhando aqui o direito baseado no dever de amar-se e amar o próximo. O dever de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a si. Isso aí é estrito ou é amplo? É no sentido mais amplo de direito que nós estamos trabalhando. Esse é o verdadeiro direito. O direito de praticar dever. Olha como é interessante. Qual é o nosso maior direito? Ser feliz, não é? Mas nós só vamos ser felizes de que forma? Praticando o dever de amar-se, amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. É somente assim é que nós vamos ser felizes. A felicidade é consequência, mas ela é consequência a partir do dever. Então vejamos que é a visão mais profunda de direito que nós podemos refletir. É o direito de praticar dever, de amar-se, amar o próximo e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. O resultado disso vai ser a felicidade. Em vez da perturbação e da confusão no nível individual e no nível coletivo, o que nós vamos ter é uma sociedade mais justa, porque seremos pessoas mais justas, focadas no bem-estar de si mesmo, porque estamos focados no bem-estar da sociedade como um todo, e não de si mesmo em detrimento dos outros. Quando nós estamos focados no interesse pessoal, é importante que eu esteja bem, que se dane os outros. Enquanto as pessoas, de um modo geral, nós pensarmos assim, nós vamos ter sociedades perturbadas e confusas, muito desequilibradas. A partir do momento que pensarmos, como diz os benfeitores, a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Focando no dever, nós teremos sociedades justas, a começar da justiça em nossos corações. Questão 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão de seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? E aí, gente, qual que é o limite do nosso direito? Acho que já temos como responder essa pergunta. Qual é o limite do nosso direito?
o direito do outro. Porque quando começa o direito do outro, o que começa para nós? O dever, o nosso dever, exatamente. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. É, novamente, o axioma, fazei aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, esse é o limite. Sempre o foco no outro. Porque se o foco for em nós mesmos, nós poderemos criar várias distorções, acreditando que estamos realizando o bem, e não estaremos. Aí a questão A, mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos seus semelhantes, aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Vejamos que a pergunta de Kardec é muito interessante, que tem a ver com a forma como a sociedade se organiza. Se nós atribuirmos direitos iguais a todos, vai virar uma anarquia, então? Por que não? Os direitos são iguais, mas os deveres são diferentes. Igualdade de direitos, desigualdade de dever social, porque o dever consciencial é idêntico para todo mundo. Faz sentido? O dever consciencial é do amar-se e do amar ao próximo. Agora, os deveres sociais são diferentes. Fala nisso. Interessante que na época do Livro dos Espíritos, justamente nessa época era muito forte o movimento anárquico, né? Aham, sim. Essa pergunta aí dá a impressão de que... O Nestor lembra que na época quando o Livro dos Espíritos foi cunhado, foi codificado, o movimento anárquico era muito forte, assim como o positivismo. Então, nós temos muitas perguntas de Kardec baseado no status quo vigente no século XIX. Essa é uma das questões nesse sentido. Vamos ver a resposta dos benfeitores. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que de que se serviu para fazer os outros, e todos aos seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então vejamos o que eles estão querendo dizer aqui. O que vai gerar autoridade para que nós tenhamos direitos iguais e mesmo assim um não prevaleça sobre o outro? O que vai fazer com que a pessoa não prevaleça sobre o outro, apesar dos direitos iguais? Que os direitos está muito bem claro aqui, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. E que tipo de dever?
Exatamente. Então, o dever consciencial, que tem a ver com as leis divinas, faz com que o ser humano pratique o seu dever social. E quando ele pratica o dever social, ele não vai prevalecer sobre o outro, porque cada um vai realizar as ações de acordo com as suas aptidões. Por isso que os benfeitores falam aqui da questão da sabedoria, da autoridade for deferida à sabedoria. Então, numa sociedade em que nós temos pessoas com conhecimento diferente, com aptidões diferentes, cada um realiza uma ação nessa sociedade, formando um todo harmônico. Todos com mesmos direitos, mas com deveres diferentes socialmente falando. E o dever consciencial de respeitar o outro, de fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a si, que gostaria que fizesse a si mesmo. Então, nós temos os parâmetros de uma sociedade que funciona na Terra assim? Ainda não. Ainda não, mas o mundo de regeneração vai funcionar assim. É isso que caracteriza o mundo de regeneração. Hoje, o que acontece? A prepotência, os poderosos da prepotência querem ter mais direitos do que os outros. Então, existem os que têm mais direitos, entre aspas, do que os demais, porque eles são mais, entre aspas, poderosos. Não é um poder real, é o poder falso do mando, do poder econômico, do poder político, do poder puramente temporal, gerando, no ponto de vista consciencial, para as pessoas que usam e abusam desse poder, consequências muito graves, porque elas vão ferir intensamente as próprias consciências. Mas, gradualmente, o nosso planeta vai migrar para esse tipo de direitos iguais, deveres sociais diferentes e dever consciencial equivalente para todos. Com essa resposta, os espíritos, eles iluminam só a questão eles iluminam a questão do movimento anárquico, que o Nestor colocou, e também iluminam a questão do socialismo, que essencialmente tem uma proposta muito bacana e muito parecida com algumas questões que os espíritos trazem, das responsabilidades iguais, da igualdade de todos, mas que do ponto de vista prático ainda tem um limite, uma limitação. Aqui eles iluminam qual é essa limitação, que é o ponto de vista do dever moral. Isso. O Tiago faz a referência do socialismo, que teoricamente seria algo assim. Mas o que acontece com o socialismo focado no interesse pessoal, que ainda predomina no nosso planeta? Os chamados socialistas ficam milionários, enquanto que o povo permanece na pobreza. Ainda hoje estavam vendo a notícia que o Fidel Castro, o ditador de Cuba, acumulou uma fortuna de 900 milhões de dólares. Vejamos, a grande maioria das pessoas vivem até alimentos tem dificuldade. Só que o ditador tem amealhado 900 milhões de dólares, que deixou de herança para os herdeiros. E isso acontece não apenas em Cuba, mas em todos os países que experimentaram esse socialismo, em que poucos têm muito e muitos têm pouco. Porque é distorcido, porque ele está focado no interesse pessoal e no materialismo propriamente dito. Só vai haver um socialismo que seja teórico e seja prático no dia que as concepções cristãs, as virtudes cristãs imperarem. Aí sim nós teremos um socialismo cristão. Como as igrejas cristãs, elas viviam nos primórdios do cristianismo.
Se você for lá na igreja de Antioquia, na igreja de Corinto, como elas funcionavam, eram sociedades fraternas que as pessoas em comunidade dividiam tudo aquilo que era da riqueza de um era a riqueza de todos, né? Por quê? Porque está focado em virtudes, não em decretos. O socialismo que ainda temos no mundo, ele é focado em decretos. Aqueles que são contra são fuzilados, né? São mortos. E vai se criando uma casta de socialistas, entre aspas, focados no interesse pessoal, enquanto que a maioria sofre as consequências. As próprias colônias espirituais, né, como o nosso lar, como espírito imortal. Isso. O Tiago lembra das colônias espirituais, como o nosso lar. Ali sim é o socialismo cristão que um dia vai imperar. Todos com os mesmos direitos, com deveres diferentes, deveres sociais, mas todos recebendo os mesmos benefícios, independente dos deveres. Vejamos que a remuneração da colônia é feita por bônus hora, e o bônus hora é igual para todo mundo, porque os direitos são iguais, os deveres são diferentes. Agora, o governador ganha bônus hora, assim como a dona Laura, que trabalhava numa escola, cuidava de crianças, ganhava bônus hora. E aí o André Luiz faz uma pergunta muito interessante, mas e aí, qual a diferença que vai ter entre o bônus hora do governador e da dona Laura, por exemplo, que é a mãe de Lísias, onde ele ficou hospedado? A resposta é muito clara de Lísias. O bônus horas do governador vai lhe dar mais sabedoria pela característica do trabalho. E o bônus hora da dona Laura iria proporcionar para ela mais paciência, mais tolerância. Então, vejamos que a remuneração do ponto de vista de pecuniário é idêntico. O que o espírito ganha é para a existência dele como espírito imortal. Cada tarefa vai pedir dele determinadas virtudes. E as virtudes que são desenvolvidas é na vertical da vida. Então, um dia nós vamos ter uma sociedade muito próxima, cada vez mais próxima, do que já existe nas colônias espirituais, focadas em direitos e deveres. Deveres sociais diferentes, deveres conscienciais iguais e direitos iguais. Uhum. É uma sociedade na qual o espírito imortal já se reconhece como tal, Uhum. e vê o próximo da mesma forma também. Eu falei, cada um sente bem a sua força, a sua fraqueza, Uhum. e saberá sempre ter uma certa deferência. Isso. O Nestor lembra que uma sociedade que funcione assim, todos vivem como espíritos imortais. Isso só é possível onde? No mundo de regeneração. No mundo como o nosso, que a grande maioria ainda está focado no materialismo aferrado, até aqueles que são espiritualistas e até espíritas, ainda está distante essa questão. Mas um dia chegaremos lá. Vejamos agora a questão 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? E aí, gente, o que vocês acham que é a resposta? Mas Jesus não ensinou que a gente não deve saber a mão esquerda o que faz a direita? Tony? Uhum. Uhum. Exatamente. Então, a consciência do bem aqui da pergunta é aquela consciência lá do tribunal, da consciência.
Ter consciência de você estar praticando virtude é algo bom ou ruim? É algo bom e necessário. Vejamos a resposta aqui. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Vejamos o alcance dessa resposta, que é de uma significação muito grande. Todos nós trazemos o tribunal da consciência. Vimos a questão agora há pouco. Esse tribunal mostra o que para nós? Ele é incorruptível. Não tem como você subornar a consciência, né? Eu vou pagar $1 milhão para você me absolver no dia do juízo final, tá, consciência? Tem como? Não tem, né? Ele é incorruptível. Se temos consciência do mal que praticamos, diz os benfeitores aqui, nós temos igualmente a consciência do bem, né? Para saber se nós andamos bem ou mal. Como que se dá essa distinção? Isso aqui é uma atitude má, essa aqui é uma atitude boa. Como que se dá essa distinção? O discernimento é o que vai nos auxiliar a fazer escolhas. Aqui a escolha já foi feita entre o mal e o bem. Qual é o parâmetro da consciência? Essa é a pergunta. Qual é o parâmetro que ela usa? A própria lei de justiça, amor e caridade. É o que os benfeitores estão dizendo aqui, ó. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade. Por que a lei de amor, justiça e caridade? Porque ela é maior e engloba todas as demais. Então, se nós passarmos todos os atos pelo crivo da lei de amor, justiça e caridade, o que vai acontecer? Tem um parâmetro, e o parâmetro serve para quê? A referência, aí sim, para exercitar o discernimento e fazer escolhas. Escolhas que sejam amorosas, justas e caridosas. Então, esse crivo, como que nós podemos fazer de forma bem prática? Passar os nossos atos na balança da lei de justiça, amor e caridade. De uma forma bem prática. Porque veja que os benfeitores dizem aqui, poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Eles estão falando aqui depois que elas já aconteceram. Mas o ideal não é depois que elas já aconteceram. É quando? Antes. Né? Então, fazer perguntas conscienciais a si mesmo. Esse é o caminho. O que eu estou querendo ou desejando fazer? É algo amoroso, justo e caridoso? Se eu ficar em dúvida, tudo que nós aprendemos hoje, se eu ficar em dúvida, o que eu faço? Eu faço em relação ao outro. Se fosse alguém que quisesse fazer a mesma coisa comigo, que eu desejo fazer, eu gostaria? Se a resposta for sim, você tem um bom parâmetro, que é aquilo que nós vimos. A justiça, o parâmetro é
o próximo, né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Então, se você tem dúvida se é justo, se é amoroso ou caridoso, coloca essa atitude no outro com você. Se a resposta for afirmativa, ótimo, pode ir em frente, porque você está agindo com justiça, amor e caridade. Se a resposta for não, é aconselhável você mudar a forma de pensar, você mudar de atitude, porque é o que os benfeitores colocam aqui. Não há como ludibriar a própria consciência. O tribunal da consciência é incorruptível e ela vai desaprovar aquilo que você fizer. Se não for amoroso, justo nem caridoso, ela vai desaprovar. E esse parâmetro é sempre o outro. Amoroso, justo e caridoso com o outro, consigo mesmo também, porque senão o suicídio seria válido. Não estou fazendo mal nenhum para o outro, né? Então, é o amar-se e amar ao próximo, o fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Então, esse é o parâmetro do amor, da justiça e da caridade. Se eu faço mal a mim, se eu ajo com desamor, injustiça e descaridade comigo, eu estou ferindo a lei divina tanto quanto se eu fizer isso ao outro. Vejamos que os benfeitores também colocam um outro parâmetro muito significativo aqui no final do texto. Que parâmetro é esse? A questão da vaidade, né? Se a pessoa faz o bem por um movimento de amor, justiça e caridade, ela vai ficar preocupada com o que os outros pensam dela? Não. Se o parâmetro é a lei, ela não fica focada no outro. Agora, se o parâmetro é impressionar o outro, aí ela já desfocou do quê? De qual dimensão mais que ela desfoca se ela coloca como parâmetro no outro? Do amor, porque esse é um ato de pseudo-amor que na verdade oculta o desamor que ela está cultuando naquele momento. Parece bom, porque o foco é em parecer para o outro, mas na verdade o amor profundo a si mesmo não está sendo exercitado. Então, ela não está cumprindo a dimensão amor. Aquilo que nós vimos nos 2 encontros passados. Ela não está trabalhando para que o sol interior resplandeça, para que a essência divina dela, que ela é, melhor dizendo, seja ampliada, seja intensificada. E aí, empana o processo. Mesmo que ela gere alguns benefícios para o outro, para ela própria, o benefício não está acontecendo. Faz sentido isso, gente? Por isso que eles dizem aqui, não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta, a falta do desamor consigo mesmo e do pseudo-amor com o próximo. Isso não é amoroso, nem justo, nem caridoso. Ficou claro, gente? Perguntas? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro.
do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a dimensão justiça da lei maior? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a essência da dimensão justiça da lei maior e como praticá-la. Você tem refletido sobre o significado profundo da lei de justiça e a importância dela para que você seja feliz a partir do desenvolvimento da paz interior? Você tem feito esforços para cumprir os seus deveres, de modo a que tenha os seus direitos atendidos, a partir do do dever de realizar todos os esforços necessários para a felicidade do seu próximo? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e as suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, mestre amigo,
agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desta noite, por podermos refletir sobre a lei maior do universo. Essa